Olá, bem-vindo ao vídeo de lançamento do assistente de gestão por IA da Cybersul. Essa que é a ferramenta mais moderna, mais interativa e que promete realmente revolucionar a gestão de milhares de usuários, de milhares de empresas, porque tem uma abrangência muito grande e uma capacidade de extração, de geração de conhecimento a partir dos bancos de dados utilizados pelos ERPs da Cybersul, tanto da linha Solution 3, voltada para a versão desktop, quanto do Solution Web para a versão web. E nessa apresentação nós vamos ver as principais funcionalidades dessa primeira versão que está sendo distribuída agora para clientes da Cybersul. Você encontrará no menu do ERP da linha Solution, no menu Ajuda, o assistente de gestão, e também você encontrará em breve no Solution Web uma versão totalmente então integrada, totalmente acessível por navegadores e mobile. Nessa apresentação nós vamos conhecer então a versão desktop do assistente da gestão. A primeira configuração que deve ser realizada e que é feita apenas uma vez depois da instalação dessa ferramenta está aqui na aba Configurações, que é justamente a inserção da chave da API que nós utilizamos, e hoje a nossa solução trabalha com a principal plataforma de IA do mercado, que é a Cloud, da Anthropic. Ela é uma operação sob demanda, então conforme você utilizar a ferramenta, ela vai consumir então tokens da API da Cloud. E para que isso seja possível, você deve criar uma conta no console da Anthropic. Como se faz isso? Tá aqui, você clica no botão Como conseguir uma chave e ele vai colocar 4 etapas bem simples que você vai executar então para obter uma chave de API. É basicamente um cadastro de e-mail, a inserção de um cartão de crédito para debitar esses tokens e a autorização de um saldo inicial que você começa a partir de $1. $1 aplicado, $1 pago no seu cartão de crédito da sua empresa, você já começa a utilizar a ferramenta da Cybersul. Então é um processo muito simples e rápido. As outras configurações ela vem por default dessa forma aqui, e com o tempo você vai entendendo sua atualização e podendo fazer mais personalizações. A segunda aba aqui são as regras de negócios específicas, que também a gente sugere que seja colocado no início, mas também pode ser alimentado durante a utilização da sua operação, né? Que são então configurações que a ferramenta vai usar para responder a todas as perguntas. Como eu disse, se são regras bem específicas, conhecidas, você já bota aqui, senão, na medida que vai utilizando a ferramenta, pode ir alimentando, só escrevendo um português claro que ela vai conseguir interpretar. Mas vamos para a demonstração então dessa solução. O principal recurso está aqui nessa primeira aba da assistente. E a ideia é que a gente pergunte em português bem objetivo, sem nenhum termo técnico necessariamente, e ela vai te responder. Vou fazer uma pergunta simples aqui. Assim, de um jeito mais claro, mais objetivo, em português, como eu disse, né? E basta perguntar. Posso fazer perguntas muito simples ou muito complexas, né? Então, essa ferramenta ela vai atender a sua necessidade de informação. Então, aqui está respondido. O padrão de resposta ele sempre obedece duas questões. Primeiro, ele faz uma análise. Aqui, obviamente, é muito simples, né? Então ele simplesmente respondeu em português. Você tem 57 clientes cadastrados até hoje. E aqui, os dados são apresentados numa matriz, numa linha, numa planilha, certo?
Se a análise é um pouco mais complexa, ela vai botar um outro box aqui no final de resumo, com totalizadores, né? Você pode especificar isso no prompt, mas ela também vai sugerir alguns insights para você. Então, essa aqui é a mais simples de todas. Isso aqui está numa apresentação, num design de HTML, para que eu possa exportar isso também para outros leitores, né? Ele também apresenta esse resumo em grade, que às vezes também pode ser útil para uma análise mais continuada. Nessa aba ainda a gente tem duas opções de gerar um PDF desse dado ou enviar por e-mail. Quando eu peço para enviar por e-mail, ele também dá a opção de enviar por HTML essa informação. Posso colocar um título, caso for um relatório, né? Então a gente vai gerar nesse arquivo um título que eu escrevi aqui. Aqui no planejar é muito interessante, para que tu não precise ficar esperando o comando, você pode clicar no planejar, espera que ele explica aqui como é que funciona, mas resumidamente ele te fala aqui na parte de grade, ele te informa quais as etapas que ele vai fazer para gerar a informação. Claro que aqui eu tenho um comando muito simples, mas quando é um comando mais complexo, ele vai botando as várias etapas que ele vai executar para você poder confirmar ou reavaliar a pergunta, o prompt da pergunta aqui, certo? Segunda aba, histórico. Quando você clica em histórico, ele mostra todas as perguntas já feitas, mas aqui nessa abertura inicial ele mostra as favoritas. Quando eu clicar ver todos, eu consigo então enxergar com um log todas as perguntas que foi feito, também salvo aqui o usuário que é feito, gravo no log do sistema e eu posso selecionar, posso clicar em cima de uma delas e marcar como favorito. Para quê? Para que eu tenha nessa seleção inicial um acesso mais rápido, certo? Então, posso buscar também por um texto, né? Tudo que eu escrevi produto nas perguntas, né? E ele vai filtrar aqui também para ajudar nessa busca. Terceira aba é a construção. Ele diz exatamente como ele construiu o raciocínio para chegar à nossa resposta, citando as tabelas acessadas em seu nome lógico e também em seu nome físico. Então ela vai detalhar como ela chegou nesse resultado. A terceira aba é os comandos utilizados no banco de dados. Caso eu tenha um técnico para poder depurar, para poder auditar essa informação, ele também me manda os comandos que ele executou no banco de dados. Então, essas são as 4 principais abas. Agora vamos para uma pergunta um pouco mais complexa aqui, ó. Quando eu posso vir aqui no histórico, pesquisar algumas desses prompts, dessas perguntas, e dando duplo clique, ele já vai levar para o assistente. Então, ó, qual o total de vendas dos últimos 12 meses e quantos produtos diferentes eu vendi? E aí eu clico aqui em perguntar. Então aqui vocês percebem que ele já fez uma análise aqui mais contextualizada nos últimos 12 meses, o total de vendas foi esse, com 6 produtos diferenciados. Apresenta aqui os dados em linhas e agora sim apresenta um resumo, né? Como eu disse, quando a pergunta tem mais informações, ele costuma apresentar aqui então um resumo. Vou fazer uma outra aqui pergunta para ele. Vou pedir para ele criar um relatório de produtos com código de descrição e total vendido por produto. Vocês vão ver que quanto mais complexa a pergunta, mais complexo vai sendo a resposta, o resultado aqui abaixo do prompt. Então tá aqui, agora ele já trouxe, então eu fiz uma pergunta, vocês percebem que a análise ela já vai além do que eu perguntei, ele diz aqui que eu trouxe 10 produtos, com destaque para qual produto que eu mais faturei, qual o segundo produto que mais movimentou recursos financeiros e mais uma análise dos outros demais vendas. Aqui então a nossa tabela que já tem mais itens, né? E também apresenta um resumo. Aqui vai ser interessante nós observarmos a construção da resposta, que ela já é mais complexa. Ela vai na tabela de itens de compra e venda, ela faz uma relação com o código do produto, ela vai lá na tabela de cadastro de operações para depurar, para filtrar quais as operações que ele considerou como venda, né? Quais os tipos da operação considerada como venda. Ele também considera, ou melhor, ele exclui os documentos cancelados, como isso, verificando esse campo aqui, né? E no final ele diz qual o campo que ele usou para considerar o total vendido. Ainda
salienta que ele ordenou pelos produtos mais vendidos. Aí a gente já vê que a construção da resposta nos ajuda a entender, a explicar os valores, né? Muitas vezes eu posso bater o olho e dizer, olha, esse valor aqui não está igual a um determinado relatório do sistema. Como é que eu vou saber por que não está igual, por que tem essa diferença? Acessando a construção da resposta. Exatamente aqui que eu vou ver os filtros que ele executou, certo? E a mesma coisa aqui, os comandos SQL que ele deu no banco de dados. Então, essa que é a ideia, é que além de trazer dados de uma forma rápida, sem que eu precise ficar procurando dentro do sistema, sem que eu precise ficar acessando relatórios complexos, né? É que eu também consigo entender, auditar essa informação, da onde a IA conseguiu acessar essa informação, certo? Para finalizar, nós vamos mostrar então um gráfico. É isso mesmo, essa ferramenta também gera gráficos. Vamos ver aqui. Vamos ver todos. Vou pedir para ver um gráfico de produtos versus grupos junto de um gráfico de pizza. Eu tenho que escrever o gráfico que eu quero, que aí ele vai gerar para mim essa análise. E, obviamente, de novo, posso botar diversos detalhes, né? Aqui vai ser interessante eu colocar o planejamento antes, ó. Vamos observar o planejamento antes de executar, antes de gastar token, antes de gastar tempo acessando o banco de dados. Isso aqui é muito interessante, ó. Cliquei no planejar, ele me diz o que ele vai fazer, ó. Juntar cada produto vendido ao seu grupo, calcular o total vendido, quantidade versus valor, ele vai calcular também consolidado por grupo, vai montar um relatório e vai gerar um gráfico. Tá de acordo com o que eu quero? Ah, não, eu quero incluir um grupo, excluir ou incluir uma operação, sei lá, qualquer detalhe, eu posso aqui vir a pergunta, adicionar aqui embaixo e fazer o planejamento de novo ou executar. Então essa que é a ideia, que no plano eu posso, antes de ficar esperando a informação do banco de dados, né, e quanto maior a operação, maior as informações que ele vai ter que manipular, né, eu posso usar o planejar. Vamos lá então, vamos ver a execução, vamos ver a construção dessas informações. Então eu vou ter dados mostrados e também vou ter um gráfico mostrado. Obviamente vai demorar uns minutos a mais, dependendo do banco, dependendo de várias questões de infraestrutura, né? Mas aqui, enquanto a gente espera, eu vou colocar uma informação muito importante. Os dados da empresa não trafegam na nuvem, não trafegam na internet. Ele está gerando... o que acontece? Quando tu constrói a pergunta, a IA acessa a cloud com toda a estrutura de banco de dados, constrói lá quais são os comandos que eu tenho que executar no banco de dados e localmente executa esses comandos. Então isso que é importante salientar. As informações da empresa não trafegam na internet, não vão para a nuvem, tá? Essa é uma execução local, apenas os comandos que trafegam, né, para saber da IA construir a linha de raciocínio, certo? Então tá aqui, temos um relatório, aqui temos uma resposta, né, com uma breve análise aqui. Ele fala que o destaque é esse grupo aqui, com o maior total vendido do grupo, o gráfico aqui, e aqui abaixo ainda constrói os dados numa planilha e um resumo. Posso criar outros tipos de gráfico. Aqui eu tenho, inclusive, vamos criar um gráfico de linha, aqui ó, de barra. Vou criar um gráfico de barra aqui. Enquanto ele processa, vou dar mais uma explicação que quando eu gero o PDF, ele gera toda essa estrutura aqui no mais fiel possível, né, do layout. Ele muda um pouco só as fontes para poder aproveitar melhor o alinhamento de colunas, né? E ele também pode enviar por e-mail. Então aqui eu tenho outro gráfico de linha também com as informações aqui. Vamos gerar um PDF. Tá aqui na tela, gerou o PDF também. Vamos enviar por e-mail. Ele vai perguntar o destinatário, um título, posso preencher um corpo e posso escolher como é que eu quero que vai essa informação, o PDF ou o HTML. Então, a mesma coisa, ele vai fazer o envio desse arquivo. Então é isso, aqui estão os principais recursos, realmente há uma infinidade enorme de possibilidades, né? Ainda não cheguei a comentar nas configurações, ainda eu posso colocar o tamanho das fontes que eu quero utilizar, eu posso ocultar a pergunta,
Enfim, essa aba ela tende a crescer conforme a gente for evoluindo a ferramenta, mas desde agora ela já está extremamente interessante, tecnológica, com diversas possibilidades de análise e de gestão para a sua empresa, perguntando em português e tendo informações rápidas, sem precisar ficar procurando relatórios, sem precisar ficar procurando a informação, né, ao longo de todo um sistema. E quanto maior o RP, como é o caso do software da CyberSul, essa é uma tarefa às vezes que se torna um pouco mais trabalhosa, e nesse sentido então o assistente de IA vem para facilitar a vida dos gestores, para deixar as implantações mais rápidas, para responder a demandas de uma forma mais ágil no dia a dia da gestão de cada empresa. Entre em contato com a nossa equipe comercial e adquira o assistente de gestão por IA da CyberSul. Grande abraço e até a próxima.